Oi, gente, seja bem-vindo a mais um episódio do Love Me. E hoje a gente vai falar sobre um assunto pesado, polêmico. Tem gente que acredita que existe, tem gente que não acredita que existe. É sobre o perdão. E aí, você acredita que é possível perdoar ou não? Tem gente que não acredita, fala que esse negócio de perdão não existe, que você só aprende a lidar com a coisa, blá. Eu vou falar por mim, tá bom? Eu era dessas, achava que, imagina, perdoar, não sou santificado, não sou iluminado nesse aspecto, que perdoar o quê? Mas eu pensava isso numa época que eu não tinha muitas questões realmente reais e sólidas a que perdoar, né? Até que a vida ensina, óbvio, né? Então eu realmente me deparei com uma situação onde a única forma de eu dar continuidade na minha vida, de sair da onde eu estava, foi através do perdão. Eu realmente aprendi a perdoar, sei quais são os efeitos disso. Eu realmente precisei aprender uma coisa que até então eu não acreditava nem que fosse real, possível, ou sei lá, eu achava que era uma coisa elevada, assim. Não. É muito palpável o perdão. Então, esse é o meu testemunho. Assim, realmente aprendi a perdoar. É um trabalho, leva tempo, não é um pozinho de pim-pim da noite pro dia. E é fantástico o que acontece depois. Eu acho que uma das nossas grandes aprendizagens na Terra é aprender a perdoar. Mas aí, né, vamos a fundo, né, na sessão Indiretas do Bem. Mas assim, a questão do perdão que você diz, que lindo, romântico, aprendi a perdoar, legal. Mas assim, você diz o quê? Que foi difícil. Eu acho que é importante as pessoas saberem assim. O processo do perdão, quais são os processos? Tá, vamos lá. Existe um processo mental, que eu vou te falar o que não dá certo. Não dá certo você falar, eu te perdoo, fulano de tal. Não dá certo. Porque a mente, ela não acredita. A mente, ela faz assim, ó, perdoa não, nem fudendo eu vou perdoar. Imagina, fez isso, não perdoa. A tua mente, ela tem uma conversa muito louca. Agora, se você falar assim, eu quero te perdoar, aí a mente já fala assim, isso é verdade, e isso eu aceito. Então, à medida que você vai falando assim, não, eu quero te perdoar do fundo do meu coração, eu realmente quero te perdoar, me perdoa também, estamos perdoados, porque assim, aos olhos de Deus a gente não tem culpa, não existe culpa aos olhos de Deus, né? Então, o perdão, ele é um ajax da alma, né, assim, para você, aqui na condição humana, porque na sua condição divina, eu acho que você não tem nem que ser perdoado, né? E é justamente no processo do eu quero te perdoar, eu quero me perdoar por ter sido ingênua, por ter passado por essa lição preciosa que eu passei, é nesse momento que você consegue perceber quem você é em essência. Eu acho que é um salto quântico o perdão. Então não adianta falar, eu te perdoo. Não, eu quero te perdoar. É um consentimento interior muito forte e verdadeiro, porque ele vem do coração, ele vem da alma. Então o perdão, ele funciona assim, mente, coração e as emoções. É um trio, né? Porque a alma, ela perdoa, a alma não tem o que não perdoar. A verdade é essa. E o que você diz a respeito das memórias que ficam? As memórias, elas assim, que são perdão, os momentos da dor, né? O perdão não apaga o que aconteceu, porém apaga o efeito daquilo sobre você. Então você tem uma memória, mas a memória não tem efeito, não tem dor, não tem sofrimento. Pelo contrário, existe a paz, existe o equilíbrio de você lembrar daquilo e falar, é mesmo, mas não é algo que te toca, te machuca mais, não é algo que tem um efeito na sua vida, não é algo que você lembra como uma vítima da situação, não tem efeito, o efeito é nulo. É louco assim. Então assim, só posso falar porque eu realmente passei por isso. Mas vale a pena, por isso que eu falo, vale a pena
aprender a perdoar, aprender a se perdoar, porque assim, gente, é um outro nível de conversa, de sensação, de estar, de presença, você com você mesmo. É uma outra consciência, te abre para uma outra consciência que talvez sem o perdão você não vai conseguir alcançar. Tá. E eu acho que é interessante frisar isso, né? Porque as pessoas, elas tendem a achar que o perdão, além de ser algo que é designado para pessoas iluminadas, né? Porque a cultura fala isso, perdoa, então assim, quem perdoa é o iluminado, é o cara e tal. Então, além de ser uma questão de as pessoas acharem que o perdão é algo para algumas pessoas específicas, mais evoluídas, também é questão de fazer bem para você, né? Porque você carregar um peso durante anos da sua vida, então assim, nossa, a pessoa ferrou a minha vida, nossa, você vai carregar aquilo pro resto da sua vida, você vai lembrar, e você vai relembrar a dor, e você vai ficar naquela... Tem gente que desencarna sem perdoar e ainda continua aí enchendo o saco dos vivos porque não perdoa ainda. Então assim, fica naquele peso, arrasta aquela série de emoções que você não trabalha. Então assim, a questão do perdão, que assim, é uma coisa que eu posso falar que, assim, é uma visão que eu escutei, inclusive pela primeira vez que foi com você. Foi essa visão do perdão para se beneficiar, porque antigamente eu tinha essa visão de que o perdão ele era algo muito restrito para algumas pessoas. Eu tinha essa visão também. E quando as coisas aconteciam na minha vida e as coisas que foram acontecendo, eu ficava presa nesse conceito, tipo assim, eu nunca vou conseguir perdoar, né? E eu acho que não, eu acho que hoje em dia eu já tenho uma visão diferente. Eu acho que em amor a mim mesma, eu quero perdoar. E amor ao outro, não importa o que ele te fez, né? Eu acho que um dos grandes exemplos que eu posso citar aqui, porque eu acompanhei, foi muito próximo à minha realidade, o que aconteceu com o Ives Ota, né? Ele era aluno de classe das minhas alunas, ele era amigo de classe das minhas alunas na época, na mesma região que eu trabalhava. Os pais perdoarem lá o assassino do filho, aquilo era inconcebível para mim, de verdade. Naquela época, na minha condição humana, aquilo era inconcebível. Como assim? Assassinou teu filho de 8 aninhos, né, na época. E a pessoa ir lá na frente e falar, eu te perdoo, né? Assim, você tem que tomar umas da vida para aprender, para estar na mesma situação e saber como é, o que funciona e por quê. Perdoa o teu irmão, né? Na verdade, você vai descobrir que você não tem nada a perdoar, porque era só uma visão desfocada do outro e de si mesmo diante do outro e da confusão toda do problema. A verdade é que você vai descobrir que você não tem nada a perdoar, mas mesmo assim, trabalhar o perdão ele é muito importante, para você ver as coisas por um outro ângulo, e é fascinante, assim, tudo que eu posso falar é que assim, valeu a lição, valeu ter aprendido, valeu ter passado por tudo, e aprendi, assim, eu realmente sou uma outra pessoa depois de ter vivido, depois de ter aprendido e depois de ter perdoado, né? De ter saboreado isso. Então perdoa o teu irmão, acho que a gente está aqui só para lembrar quem a gente é na verdade, né? Então assim, o perdão ajuda a gente a retomar nossa consciência de grandeza. E sabe uma coisa que eu aprendi, né? Eu falei no episódio passado a respeito do Dr. Neil Donald Walsh, e eu falo novamente sobre ele, porque ele tem sido a grande referência dos meus últimos dias, né? E, enfim, os ensinamentos dele estão muito, ficam muito na minha cabeça. E uma das coisas mais lindas que ele escreveu, e que eu acho bárbaro, é assim, se você tem dificuldade de você perdoar alguém, um exercício é o seguinte: se você for Deus, tá? Se você fosse Deus, como você veria o outro irmão, aquele que ferrou com a tua vida? Você é Deus, você é pai dele. Como que você veria a situação? Você veria ele com ódio que você vê? Com certeza não. Por quê? Porque o que Deus vê naquela pessoa que errou? Ele vê um filho que, enfim, cometeu algo que magoou o outro, mas ele vê toda a história de vida, ele vê todas as coisas que rodearam, que fizeram com que ele fosse daquele jeito. E o que Deus é? Amor incondicional.
Então ele jamais, em nenhum momento, ele veria com o ódio que você vê. Então acho que é um dos exercícios mais lindos que eu li nas obras dele e me emociona muito e eu penso muito nisso. Então, assim, muitas vezes, quando às vezes eu tá ali, tem dias que a gente tá sem paciência com o outro, me remete muito a essa lembrança. Né? Se eu fosse Deus hoje, como eu veria o meu irmão? Com certeza eu não veria com ódio. Então acho que a partir daquele momento eu já meio que tento desencanar a coisa flui, vou para outras coisas e eu acho que a gente ia se trabalhando. Com certeza. Né? Então acho que veio essa história a calhar e é isso. Espero que vocês reflitam que na verdade essa mágoa ela não vai fazer muito bem para vocês, ficar carregando, entendeu? Não é nem... A gente não está falando aqui de uma coisa bonita para dizer que é bonito. A gente está falando de praticidade, de uma coisa que faz bem para você ter uma vida melhor. E às vezes o que é bonito não é funcional, né? Exatamente. E realmente, se você não trabalhar isso em você, se você carregar essa mágoa, você vai somar isso numa doença, né? Então, até para não somatizar uma doença, acho melhor você aprender a perdoar rapidinho ainda. Com certeza. Chega, uma vida sem sofrimento é a vida que Deus quer pra gente. Então, só que a gente tem que estar aberto e disposto a aprender essa lição. E o perdão ensina. Com certeza. É isso. É isso, gente. Até! Então, hoje a gente está aqui para te convidar para um evento, para o primeiro evento presencial do Love in Me. Chama-se Espiritualidade na Prática. É um evento que vai acontecer dia 27 de julho de 2013, aqui em São Paulo, na capital. Curte a nossa página do Love Me no Facebook, que lá está detalhado as informações de horário, local, os tópicos do evento e até para você poder se inscrever e participar, porque as vagas são limitadas, ok? E lembrando que no final do curso vai ter uns comes e bebes assim bem legais. Então, se vocês quiserem vir assistir o curso comendo umas comidinhas gostosinhas e aprender a ser espiritualista na prática, não fica de fora dessa não, vem aqui com a gente que a gente tem um conteúdo bárbaro para passar para vocês, como vocês vão sair daqui assim. Esperamos vocês.